sou o Fábio Barão e hoje nós trataremos de um assunto, de um tema muito interessante dentro do direito previdenciário, que é o auxílio acidente. E para conversar com a gente sobre este tema tão interessante que tem tantas dúvidas, nós convidamos a nossa amiga do nosso grupo de negócios, do G10, a doutora Vanessa Coutri, que é especialista em direito previdenciário, mentora de advogados em gestão de escritório. E é um grande prazer ter aqui, né, doutora? Ter a senhora aqui para conversar conosco. Doutor Fábio, doutor Ricardo, é um prazer enorme estar aqui com vocês e ter esse bate-papo incrível, como você disse, né? O auxílio acidente é um dos benefícios aí mais negados no INSS e também mais desconhecidos. É um dos benefícios que as pessoas não acreditam que têm direito. Sim. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente bater esse papo e fazer essa troca em conjunto. Então, como Muito você bom. já apresentou previamente, sou a Vanessa Coutri, sou advogada, especialista na área previdenciária. Gosto de brincar e dizer que se não fosse na área do direito previdenciário, talvez eu não seria advogada, porque é uma paixão que eu sou formada há 13 anos, por 5 anos eu fui generalista e eu não tinha me encontrado ainda. Quando me apresentaram o direito previdenciário, eu falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Estamos aí há 8 anos atuando especificamente no direito previdenciário. Que maravilha. Sim. Então vai ser uma conversa muito produtiva. Vai. E também Com certeza. conosco está aqui o doutor Ricardo, que Sim. também é especialista em direito previdenciário, meu sócio querido, Sim. né? Trabalhamos juntos. E, doutor Ricardo, quem é o doutor Ricardo? Se apresenta aqui para nós. Muito bem, estamos juntos mais uma vez neste episódio. Agradeço aí ao meu querido sócio, Dr. Fábio, pela condução, a doutora Vanessa por estar aqui conosco. Tenho certeza que será uma manhã muito produtiva. Sou advogado previdenciarista também, sócio do escritório Barão e Oliveira Advogados, e uma grande honra estar aqui presente com os colegas nesta mesa para debatermos esse benefício que não é tão divulgado, não é tão falado na mídia. O INSS muitas vezes não traz informações claras sobre o mesmo, a população tem muitas dúvidas. É uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouco a respeito. Maravilha, vai ser realmente um bate-papo bem legal, bem especial, bem produtivo, né? Com certeza. Doutora, antes de falar, entrarmos no tema, né? Como eu disse no início, a doutora também é mentora de advogados. Sim. Né, na área de gestão, de escritório de advocacia, que a gestão ali é um grande, às vezes, bicho-papão para o advogado. Antes da gente entrar no tema, doutora, fala um pouco sobre essa sua missão, né, de elevar os advogados a um próximo patamar. Sim. Durante toda a minha trajetória, doutor Fábio, eu passei por algumas dores, assim como todos os empresários. Vamos dizer que todo empresário que decide ser empresário, a gente brinca, quero ser dono do meu tempo, mas jamais imaginou que trabalharia 24 horas por dia em alguns dias, né? Sim. E a gente passou por algumas dores. E essas dores eu tinha duas opções. Ou eu transformava isso numa missão mesmo para ajudar e encurtar caminhos para que pessoas não precisassem passar por todas essas dores. E foi neste momento que muitas pessoas começaram a me pedir. Então eu brinco que eu não decidi me tornar mentora, mas pessoas, Vanessa, me ajuda nisso, me ajuda com essa Foi agenda, acontecendo. me ajuda com estruturar o meu escritório, me dá uma dica sobre isso, você fala bastante sobre isso, você conseguiu resolver este problema no seu escritório, como foi? E as coisas foram acontecendo. Em 2023 o projeto nasceu, mas ele nasceu de forma muito pontual. E a minha filha chegou junto com isso. Sim. Então, eu fui mãe, né? Eu brinco que, na verdade, não é nenhuma brincadeira, mas é literalmente uma verdade. A gente tem que fazer escolhas daquilo que você coloca como prioridade na sua vida. E naquele momento lá, embora nasceram juntos o projeto da mentoria e a minha filha, eu decidi ser mãe e trazer o projeto aí em 2024, que a gente começou a alavancar novamente. E hoje, graças a Deus, estamos aí ajudando muitos escritórios a estruturarem os setores, a organizar, trazer pessoas certas para lugares certos, que vocês fazem isso com muito louvor, né? Trazer a questão de pessoas, trazer a questão de que
cada um senta numa cadeira, mesmo que você seja uma única pessoa dentro do escritório, ela precisa ter uma gestão de tempo, ela precisa ter uma gestão de agenda, e isso para mim é um grande amor, quando a pessoa fala, nossa, tá difícil, mas tô conseguindo, Sim, tá isso aí. saindo, tô desenvolvendo. Então, isso que faz a gente continuar a nossa missão, né? Não, e isso é muito importante, além de fazer com que aquele advogado, aquele escritório progrida, né? Vá para um próximo nível, Sim. isso melhora muito a questão da advocacia em geral, né? Porque um escritório melhor gerido, ele vai trazer uma prestação de serviço melhor, né? Para o cliente, isso E para o colaborador. para o colaborador, e isso faz com que aumente o nível, né? E a eficiência, né, do escritório e vai atender muito melhor aí os clientes, né? Então isso é fantástico, tem um reflexo muito grande. Parabéns, doutora, por esse trabalho também, né? Para nós que estamos na frente dos escritórios, a gente fala que a gente adota os nossos colaboradores, porque igual a gente educa os nossos filhos, a gente está ali com os nossos colaboradores também para poder trazer para eles, porque quando a gente torna a vida de uma pessoa melhor, essa pessoa torna a vida da família dela melhor, dos filhos dela melhor, né? E a gente torna o mundo melhor. Então, essa é a nossa missão. Maravilha, ótimo. Então, vamos entrar agora diretamente no tema central, que é o auxílio acidente. Então, doutora, você está com a palavra, continue. O que é, né? Me fala um pouco aí para aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre auxílio acidente, ou aquela que já ouviu, mas não tem ideia do que seja, ou tem uma ideia, né? Para o nosso público que nos acompanha, tem pessoas de todas as faixas, né? Como a doutora definiria, né, o auxílio acidente de uma forma mais prática, bem objetiva, de fácil compreensão? Primeiro, eu gosto de falar que o auxílio acidente é aquele benefício que a pessoa não acredita que ela tem direito. Então, ela viu a primeira vez, alguém falou ali na rádio, na televisão, ela fala, eu já sofri um acidente, mas eu não tenho direito. Então, a gente primeiro precisa esclarecer para ela o que é, convencê-la de que é o direito dela. Por quê? Porque são pessoas que sofreram um acidente, independente de ser dentro da empresa, na rua, num lazer, jogando futebol, na piscina. Eu tenho clientes que se acidentaram na praia, bateram a cabeça na pedra. Então, assim, em momentos de lazer. Então, é um acidente, desse acidente gerou uma sequela, mesmo que mínima. E é aí que muita gente fala que não tem direito. Por quê? Ela fala, eu só tenho um arranhãozinho no dedo. Eu tenho clientes que falam, eu só perdi a pontinha do dedo, doutor. Eu continuo trabalhando normalmente. A minha vida segue. Isso aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos lá atrás. Então, é por isso que a gente precisa conscientizar que é um acidente, independente, não é só acidente lá dentro da empresa, qualquer tipo de acidente, mesmo que seja num lazer, e a sequela é mínima. Por que mínima? Porque essa pessoa, ela acha que ela não tem redução, porque ela já desenvolveu uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de viver, então ela se adapta àquilo. O ser humano, ele é muito adaptável. Então, se ele perdeu uma pontinha do dedo, ele vai adaptar e tranquilamente ele vai digitar com 9 dedos. Né? A mesma coisa no pé, a mesma coisa no ombro, talvez uma limitação de mexer um pouquinho o ombro, e ele acha que isso não é limitação, porque eu aprendi a viver, doutor, eu consigo trabalhar normal no mesmo trabalho. Só que se a gente equiparar ele a uma outra pessoa que não tem sequela nenhuma, talvez ela tenha uma redução. E é aí que ele tem esse direito. E por ser um benefício que você pode continuar trabalhando, a pessoa fala, uau, é sério que é um benefício a mais? Então, é por isso que ele entra como um benefício indenizatório e não um benefício aí que é como o benefício por incapacidade, que você tem que estar incapaz para trabalhar. Então, não é isso. Você recebe ele como uma indenização porque você sofreu um acidente, estava contribuindo para o INSS, é um direito seu. E eu falo que eu gosto de dizer, é um direito maravilhoso, porque você tem direito de receber desde a data do acidente. Claro que é respeitado a prescrição de 5 anos, mas vem lá desde a data do auxílio acidente. Então, muitos clientes que vêm quando o acidente sofreu há muito tempo atrás, a gente fala para ele, você tem direito a receber os últimos 5 anos, dali uma conta de 100 mil, 120. É um carro, é uma casa para muitas pessoas, para muitas famílias, né? Então, é por isso que a gente tem que... O nosso trabalho é convencer ele que o direito é dele. Então, não importa a data do acidente. Não importa a data. Não vai prescrever, não vai, como nós dizemos na linguagem popular, não vai caducar o direito.
Qualquer que seja o momento do O acidente. recebimento é dos últimos 5 anos, mas independente se o acidente foi há 40 anos atrás, essa pessoa tem Vai direito. receber nos últimos 5 E aí, anos. o que é legal, doutor Fábio, trazer, e o doutor Ricardo até pode me ajudar nisso, não é da data do acidente, eu gosto de dizer, é da data da sequela. Então, ele tem que ter uma sequela. Certo. Não é só ter sofrido um acidente. Ele tem que ter uma sequela, dessa sequela tem que ter uma redução mínima. E é aí que o INSS não dá, porque para o INSS nada é redução mínima, para ele tudo você pode realmente trabalhar. E o nosso trabalho na justiça também é convencer e explicar para o juiz, não digo nem convencer, mas explicar o que é a lei, né? Porque ele acha que ele teria que estar incapaz. Ele não tem que estar incapaz. Ele tem que ter uma redução mínima da capacidade. É isso que diz a lei e é isso que a gente tem que trazer para esses nossos clientes que têm direito. Certo. E doutor Ricardo, você poderia nos explicar na concessão, né, do auxílio acidente, é necessário que o segurado tenha recebido auxílio doença antes do auxílio acidente, ou ele pode ter direito ao auxílio acidente mesmo sem ter recebido o auxílio doença? Não há necessidade, por lei, do recebimento do auxílio doença, para que a pessoa venha receber o auxílio acidente. No entanto, acaba sendo a situação mais usual, que a gente mais vê no dia a dia. A pessoa sofre um acidente, acaba tendo um afastamento do trabalho, fica ali no auxílio doença por determinado período, e com a cessação do auxílio-doença, ela fica com aquela sequela. Aqui a doutora bem colocou, eu gostei que ela falou da questão da adaptação. A pessoa, de fato, ela pode se adaptar. Somos seres humanos, somos adaptáveis, né, às realidades, mas ainda que haja uma adaptação, é fato que houve uma sequela. Houve uma redução da capacidade laborativa. Então, por conta dessa redução da capacidade laborativa, a pessoa já não tem a mesma capacidade que tinha antes do acidente e também não tem mais a mesma capacidade para o trabalho se comparada a outras pessoas, né, em condições semelhantes. Isso por si já enseja o direito ao auxílio acidente, mas em regra não há necessidade do auxílio doença prévio, em que pese ser o mais usual. Tanto que o entendimento no sentido da data do início do auxílio acidente, quando tem o auxílio doença anterior, é um dia seguinte à cessação do auxílio doença. Então é o que a gente mais vê na prática e o que a gente mais procura debater nos nossos processos, principalmente na via judicial. Entendi. Então, e a doutora disse da data, inicia na data da sequela, quando começa a sequela, né? Sim. Então, podemos dizer que essa sequela, o início dessa sequela se determina quando ele está apto a voltar ao trabalho. Isso, Mas... como o doutor Ricardo trouxe, o que acontece? Geralmente, né, na maioria dos casos, ele vem logo depois da cessação do auxílio-doença, por quê? Ele já está apto para trabalhar, então eu entendo que ele pode voltar para o mercado do trabalho, mas ali tem uma sequela que se consolidou. Então, automaticamente, deveria o INSS implantar isso de regra de plano, só que o INSS não faz. E é por este motivo, e aqui eu quero até fazer um adendo quando eu disse que a gente pode cobrar os últimos 5 anos, desde que teve a concessão do auxílio-doença. Porque se não teve a concessão do auxílio-doença, o INSS não sabe que você sofreu um acidente. Perfeito. Aí eu tenho que bater na porta dele e falar, eu quero auxílio-acidente. Sofri um acidente, não recebi auxílio-doença por qualquer motivo, não precisei de afastamento, mas eu tenho uma sequela, tenho uma redução, me deu auxílio-acidente. Então, se eu não tive a oportunidade, o INSS não teve a oportunidade de saber que eu sofri um acidente, eu tenho uma sequela, aí eu não consigo cobrar desde a data da cessação, porque não teve. Não teve. Aí se cobra desde a data do meu pedido, que é o auxílio-acidente. É isso mesmo. Ah, entendi. Então, primeiro o INSS precisa tomar ciência, né, de que houve. Tem que ter a ciência. Então, você prova ali que houve o acidente e que esse acidente deixou aquela sequela. Mas, em algum caso, Se eu não hipotético, recebi. poderia não ter tido ali o auxílio-doença. Então, o INSS nunca ficou sabendo disso. É Do seu necessário. acidente. Então, vai começar a contar da data desse requerimento. Desse requerimento. Ah, perfeito. Perfeito. Muito bom. E aqui eu ia perguntar exatamente isso, né? Desde quando o auxílio-acidente ele é devido, né? Então, isso a gente já acabou respondendo. Então, vamos falar do segurado, né?
daquele que vai ter direito. Então, já entendemos um pouco do benefício, em que situação ele cobre, mas vamos falar um pouquinho do segurado, né? Qualquer tipo de segurado pode receber o auxílio acidente, em qualquer situação, mesmo, né, já foi colocado aqui um acidente que decorre do trabalho ou não, né, um acidente de qualquer natureza, mas qualquer segurado, qualquer um ali que contribui com o INSS, ele pode ter direito ao auxílio acidente? Infelizmente não. Não, empregados, em geral, podem ter direito, mas há uma restrição no que diz respeito ao contribuinte individual e ao segurado facultativo também. Esses, por lei, não têm direito. Já houve discussão na justiça, né, julgados neste sentido de que, infelizmente, não há o direito ao recebimento do auxílio acidente. O que acaba sendo na minha visão, tá? Uma verdadeira injustiça, né? Porque a pessoa sofre um acidente, porque quem é empregado tem direito, quem é autônomo não teria direito também, se a pessoa está trabalhando, né? Sim. Então acaba sendo um descompasso da lei nesse sentido, pelo menos na minha visão. O que a doutora acha a respeito? Eu concordo, e porque o MEI também, ele enquadra aí nesse individual, né? Sim. Então, o MEI, ele também não tem direito ao recebimento. E aí, a gente tem várias discussões lá, tenho vários processos no escritório, porque o que acontece? Eu tenho segurados que eram segurados, e aí ele ficou desempregado. Nesse meio tempo, ele sofreu o acidente, e aí depois ele se tornou MEI. E hoje ele é MEI. E aí, Vanessa, ele tem direito ou não tem? E a nossa discussão é que ele tem, porque na época que ele sofreu o acidente e que a gente comprova a sequela por laudos médicos, que eu gosto de dizer para o cliente, né, para todos os clientes, a gente acredita em todas as histórias, mas o perito do juiz, ele precisa de um documento médico, né? Se não está no processo, não está no mundo, então a gente precisa de um documento médico. E a nossa discussão é por causa da qualidade de segurado. Quando ele sofreu o acidente, quando ele adquiriu aquela sequela, ele estava como qualidade segurado do emprego anterior. Então, a nossa discussão é para isso. A gente já teve algumas vitórias sobre isso e outras discussões ainda correm. Sim. Porque o MEI, o individual, como o doutor falou, não tem direito. Né? Então, não são todos os segurados que têm direito ao auxílio acidente. A lei, ela coloca essa regra que eu também acho que não é justa. Ela acaba sendo, né? Acho que fere o princípio da igualdade. Estou trabalhando também. Exatamente. Esse exemplo que a doutora deu, vamos colocar um outro aqui hipotético, né? Esse mesmo empregado, então, que saiu da empresa, ficou desempregado, tem lá mais de 10 anos de contribuição, e aí ele fica desempregado. E nesse momento, ele procurando emprego, né, tem a ideia de, vou trabalhar como autônomo, ou por conta, ou vou abrir uma MEI, e às vezes faz uma contribuição. Sim. Aí, nesse momento que ele faz essa contribuição, no dia seguinte ele sofre um acidente. Nesse caso, ele vai colocar a perder essa tese. Eu ainda brigaria. Exato, você ainda brigaria. Eu brigaria por quê? Porque eu penso que é sempre, o nosso trabalho, né, é sempre trazer em prol do segurado. Se eu tenho, que ele estava no período de graça, mas ele verteu uma contribuição, eu tenho duas formas de trabalhar. Ou eu tenho a visão de que ele é individual porque ele está contribuindo, ou ele tem a qualidade de segurado do emprego anterior. Então, Vanessa, diminui as chances? Diminui, mas dá para brigar, tem campo para brigar, tem campo para brigar. Então, se tem campo para brigar, a gente discute isso ainda. Eu não tive um caso como esse. Já tive o caso que ele estava desempregado, né? E no momento do desemprego que ele sofreu o acidente. Mas eu acredito que abre margens para discussão também. Buscar fazer valer a qualidade de segurado, né? No período de graça. E lembrando sempre que a lei fala, é a favor do segurado, né? A gente não pode trabalhar contra ele, é sempre a favor dele. Sem contar que muitas vezes o segurado não tem esse conhecimento que nós, advogados, temos, né? Então, o INSS querer exigir do segurado o cumprimento estrito da lei, acho que é uma situação muito temerosa, né? As pessoas, em geral, não detêm esse conhecimento técnico. Exatamente. É porque, às vezes, aquele segurado ele tem um perfil mesmo de segurado empregado. E em algum momento do desemprego, ele pode ali, vou tentar a vida, mas ele tem o perfil de empregado, né? E, às vezes, ele pode fazer uma contribuição ali, até fugindo um pouquinho do tema, né? Eu lembro de um caso que essa questão, ele era um empregado, e aí tinha mais de 10 anos de contribuição, ficou desempregado, né? Então, no período de graça.
E aí, no período de graça, que ele teria ali 2 anos de período de graça por conta de ter 10 anos, ele fez uma contribuição como individual. E aí, ele perdeu, digamos, essa característica do período de graça. A partir dessa contribuição, ela começou a contar novamente. E dessa vez só 12 meses. Mas se eu contasse do último vínculo, ele estaria dentro. E aí veio a falecer essa pessoa nesse momento, nesse período, e ele estava sem a qualidade de segurado, porque já tinha passado mais de 12 meses do período de graça, contando daquela última contribuição. Mas realmente aquela contribuição fez de forma errada descaracterizar ele de um empregado segurado. Mas eu não sei se também nesse caso, a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas se também valeria aí uma briga nesse caso, de fazer entender de que ele é um empregado, independente daquela contribuição que ele fez, contaria do último vínculo. Tem casos que a gente consegue acertar o CNIS, né? Que é a RAC. Então, é um termo jurídico aqui para nós dentro do escritório, mas para o nosso público entender, o acerto de CNIS nada mais é do que arrumar a vida do segurado. Muitas vezes, a gente tem um segurado que chega com 2 folhas de CNIS. A gente tem segurado que chega com 20, 30 folhas de CNIS, não é verdade? E aí, antes de você pensar em como fazer uma aposentadoria ou conseguir um benefício para ele, você vai ter que arrumar o CNIS. Porque arrumando o CNIS, as nossas possibilidades de êxito dentro do INSS, ela aumenta em 70%, 80%. Agora, se você entra de qualquer jeito, com o CNIS bagunçado, que isso pode ser eu fiz uma contribuição errada, então eu quero mudar a competência, né? Então, eu paguei numa competência, a competência é outra, e aí você faz um pedido de acerto de CNIS. Então, primeiro eu preciso arrumar a casa, para depois, por isso que tem que ser um especialista, por isso que tem que ser alguém que entende do assunto, para poder sempre seguir com os pedidos de benefícios, né? Sim. Essa questão mexe muito comigo, porque realmente fere o princípio da igualdade, né? Eu até me veio aqui na memória um exemplo de que daquele funcionário, né, daquele segurado, que trabalha exatamente na mesma função. E só pelo fato do regime que ele escolheu, que ele está vinculado, um vai ter direito, o outro não. Por exemplo, a empregada doméstica. Aquela que é seletista, que é registrada como empregada doméstica, e ela sofre um acidente, ela terá direito. A empregada doméstica também terá direito, correto? Sim. Mas na mesma função, uma outra que optou em ser diarista, e ela tem ali todos os dias dela preenchido, mesmo que ela está em casas diferentes, ela faz a mesma rotina, o mesmo trabalho, exatamente, ela vai sofrer, talvez as duas estejam no mesmo carro que sofre o acidente, né? As duas ficam com sequela no mesmo acidente, uma vai receber, a outra não. Sim. Então, realmente acaba sendo uma discrepância. Total. Ainda a lei, eu não sei se isso, qual que é o fundamento, né? Porque quando a gente fala, às vezes, os benefícios, a questão do custeio, né? Tem que ter previsto ali na lei do custeio que aquele benefício vai estar contemplado por aquele tipo de contribuição, né? E a contribuição é a mesma, até mais às vezes, porque ela vai pagar 20%, a empregada doméstica vai descontar ali 9%, né? Do seu. Ela paga até menos, né? Porque uma parte é o empregador que vai pagar. E não vai ter direito. Realmente é um tema que traz um pouco de injustiça. Reflexão, talvez isso um né? dia possa mudar, cabe a nós, os advogados, né? Lutar aí por essas mudanças de entendimento. Exato. No INSS acho um pouco complicado, mas a gente levando essa discussão para a justiça mais e mais vezes, quem sabe, né? É a nossa missão. Me parece que eles vão bater sempre nessa tecla, mas não está previsto ali no orçamento, na lei, no custeio e tudo mais, enfim. Mas eu vejo que é uma discrepância. Exatamente. Vamos falar um pouco, então, doutora Vanessa, puder nos esclarecer. Vamos falar sobre o valor, né? Já foi colocado aqui que ele não é um benefício que vai manter aquela pessoa, né, o salário dela, mas sim um benefício indenizatório, complementar. E qual que é o valor? Como que é feito como que se chega no valor no cálculo, né? Sim. A doutora pode nos... Claro. Eu gosto de trazer também, doutor Fábio, porque assim, a gente falou do acidente para o auxílio acidente. Só que é importante lembrar, quando a gente estava comentando bastante aqui na questão de empregado e não,
que o auxílio acidente não é só para quem sofreu o acidente, para quem adquiriu uma doença dentro do trabalho, que é considerado como doença ocupacional, ela também é considerada como auxílio acidente, porque você não tinha essa doença. Certo. E aí você começou a trabalhar numa determinada empresa, numa determinada função, e em decorrência dessa função, veio adquirir uma doença. Você também tem direito ao auxílio doença, porque é uma indenização, porque você adquiriu uma doença ali dentro do trabalho. E aí, voltando ao negócio de reforçar, os laudos médicos sempre nos ajudam, os exames, é importante toda essa documentação para provar, mas é um direito que quase ninguém conhece. E aí, a gente vindo para o valor do auxílio acidente, né? Ele é 50%, por isso que a gente fala que não dá nem para ser uma substituição de renda. Sim. Né? Ele é 50% do salário da época que você sofreu o acidente e veio adquirir a sequela. Então, se eu tinha uma base de salário de R$4.000 há 2 anos atrás e sofri um acidente, conseguindo o auxílio hoje, você vai receber em média de R$2.000 dos 2 anos atrasados, mais até a data da sua aposentadoria. Então, ele vai... E uma outra coisa importante dizer na questão do cálculo é que ele soma. Então, se você é um empregado que está ali com uma renda de R$4.000 dentro da empresa, passa a receber um auxílio acidente de R$2.000, esses R$2.000 ele vai somar para, na hora de computar, fazer a conta da sua aposentadoria. Então, não é como se você tivesse recebido R$4.000, mas é como se você tivesse R$6.000, porque ele entra na renda. Vanessa, é automático? Deveria ser, né, doutor Ricardo? Quem dera. Mas não é. Não é automático. Não é. Infelizmente, o INSS Ele não considera. nunca. Todos os tipos de revisão de auxílio acidente para aposentadoria, a gente tem que apresentar a planilha de cálculo, tá aqui o valor do benefício do meu cliente, é esse o valor da aposentadoria dele. Então, todos os casos que eu aposento de um segurado que recebeu auxílio acidente, o valor da aposentadoria vem errado. Bem errado. Todos. 100%. E aí precisa entrar com uma Revisão. revisão para incluir. Revisão. E aí, é estratégia do escritório saber se segue no administrativo. A gente não segue porque isso ali, literalmente, tem casos que dá e tem casos que não dá. Como não depende de prova, porque a prova já é documental, tem acidente, tá aqui no SCRED, né, que é o histórico de crédito, recebeu, entra na conta, manda para a contadoria e manda o valor certo do meu cliente. Então, a gente acaba levando para a justiça, porque eu sou uma advogada, que eu até quero ouvir vocês, eu sou muito do administrativo. Eu busco muitas estratégias do administrativo. Acabei de falar para vocês que arrumar, né? Arrumar a casa. O CNIS é uma delas porque o benefício concedido no administrativo, eu tenho menos tempo de espera lá na justiça, eu tenho menos discussão, porque querendo ou não, ele é concedido de uma forma mais, vamos dizer, rápida quando você arruma a casa. Sim, porque é como se fosse um robô. Os servidores do INSS, eles seguem um checklist. Se você está dentro do checklist dele, ele te dá o benefício. Se você não tem um item do checklist dele, ele nega. E aí é por isso que eu deixo para levar para a justiça simplesmente só o que eu não tenho do checklist do INSS. Entendi. Porque se a gente conseguir tudo, vamos em que a gente entre 1, 2, 3. Tem casos de auxílio acidente que eu entrei 3 vezes no administrativo para dar certo. Mas deu certo. E aí o recebimento também acaba sendo mais rápido do que um precatório, né? Certo. Um PAB é Exato. mais rápido. Pode falar um pouquinho mais. Sim, doutor. Quando a gente fala não só do auxílio acidente, mas nos benefícios por incapacidade, a minha visão sobre a estratégia no administrativo e no judicial é a seguinte: se a gente está discutindo questões sobre qualidade de segurado, sobre salário de contribuição, sobre carência, esses pontos mais técnicos, digamos assim, eu vejo que a melhor estratégia é seguir no administrativo, né? Seguindo um pouco a linha que a doutora colocou. Mas quando a gente vai falar da redução da capacidade laborativa em si, ou da incapacidade, se for algum outro tipo de benefício, vamos focar aqui na redução, que a gente está falando do auxílio acidente, eu acredito que o melhor caminho seja judicializar. Porque muitas vezes o segurado está precisando daquele benefício, claro que é um complemento de renda, né, mas vai ajudar muito, ainda que seja um benefício de caráter indenizatório. Se a gente entra com um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência, a gente sabe que há um tempo de demora para análise
E como já houve uma negativa da perícia do INSS, a chance de haver uma nova negativa administrativa é muito grande. Então, quando a gente está falando da redução da capacidade para o trabalho em si, eu acredito que judicializar é o melhor caminho. Não sei qual é a visão da doutora nesse sentido. A nossa estratégia lá é um pouco parecida, doutor. Como que acontece? Eu busco dentro do INSS, a gente tem lá, quando vem o laudo, a gente fala que é as 3 colunas do sim, sim, sim. A gente busca 3 sim. Como eu falei, o INSS ele segue um checklist. Só que muitas vezes o INSS reconhece que houve o acidente, ele reconhece que houve a redução, mas lá no 3º sim ele coloca como não, porque você não enquadrou no anexo. E aí ele tem um anexo que, na verdade, a lei não fala do anexo. A lei fala, você precisa ter um acidente, uma sequela e uma redução. Então, quando o INSS, eu tenho casos assim no escritório, vários, inclusive, que o INSS reconhece a sequela e reconhece a redução, mas ele fala que não enquadra no anexo. Como aí é estritamente lei, eu entro com mandado de segurança. E aí eu explico lá no mandado de segurança. A lei pede sequela e redução. O INSS já reconheceu, tá aqui, ó. Pronto. Fez perícia, sim, sim, me deu benefício. O juiz volta e fala, implanta o benefício porque ele já atendeu todos os requisitos. Sim. Aí eu não preciso levar ele para a justiça por uma outra perícia. Então é uma forma, é uma estratégia que a gente traçou lá no escritório para que ande mais rápido sem precisar. Precisou da justiça, porque precisou do mandado de segurança. Mas eu consegui tirar ele de uma outra perícia. Sim, e é um remédio mais rápido, né? Um procedimento eu que aproveitei é a perícia. Muito bom. Não, perfeito. Porque realmente o INSS colocou aí um 3º requisito que não tá na lei. É porque ele segue checklist, é que nem eu falei, né? Quando eu comecei a estudar a área previdenciária, eu falei, eu preciso entender a cabeça de quem, por que uns deferem e outros não. Eu tenho casos no escritório de irmãos, tempo igualzinho, a diferença de 1 ano e meio. Eu brinco que a mãe tava com um na barriga, terminou, já fez o outro, porque é a diferença de 1 ano e meio. Então, a vida deles da roça é igual, a vida deles no urbano, na cidade é igual. Então, eles batiam ao mesmo tempo. Eu consegui aposentar com 8 anos de roça, o outro com 16. Um servidor deu com 8 anos. Pro outro, o servidor falou dos 8 não, a partir dos 16. E aí, por causa de 8 anos, um aposentou mais rápido e o outro demorou. E aí isso ficou, né? Por que uns dá e outros não? Por que que o servidor... E aí foi para entender o que o servidor usa. Ele tem meta. E a meta dele é ter liberado 10 processos por dia. Se deu a hora dele, ele não vai ficar olhando nas nossas páginas, os nossos documentos. Ele vai falar, se eu negar, eu não corro o risco de ter errado. Se eu deferir, eu corro o risco de ter errado e ele responde por esse erro. Então, o que ele prefere? Negar. E aí é onde a gente tem as negativas em massa. E é por isso, então, a importância do advogado do direito previdenciário, né? Para mim, eu ainda não consigo entender, embora você pode ir lá no INSS fazer pedido sozinho, como as pessoas se arriscam, eu falo, os segurados, a vida. Porque quando a gente está trabalhando com ele, a gente pega a vida dele toda do segurado para poder fazer cálculos e base para trazer um benefício para o resto da vida. Como é que você arrisca aquilo que é precioso, que como o doutor falou, ele está precisando e se não está precisando vai ajudar na família dele. Como que se arrisca isso de forma tão automática? Porque o INSS, infelizmente, a gente sabe, né? Nós estamos aqui, temos que ser realistas. Sim, exatamente. É que talvez porque não era para ser assim, né? Talvez o segurado ali, ele entende, não, mas o INSS vai analisar, tá na lei, eu tenho direito. Eu esperaria que ele fizesse o que tem que ser feito. Mas essa é a triste realidade, não é assim. Tem a questão das metas que a doutora colocou, e eu gostei muito da estratégia do mandado de segurança que a doutora pontuou aqui, porque muitas vezes a gente vê a negativa, uma visão que eu mesmo tinha, né? A gente vê a negativa, pronto, já vou levar para a justiça, vou fazer ação judicial, a gente sabe que a ação judicial demora, o segurado vai passar por uma outra perícia e acaba sendo algo moroso, né? O mandado de segurança já é um remédio que destrava. Tá? Acaba sendo uma estratégia muito legal, gostei muito. Exatamente. E o auxílio acidente, então, ele vai cessar com a aposentadoria. Isso, então, quando chega a data da aposentadoria, porém, ele deve somar.
né? Certo. A gente não pode esquecer que isso não é feito de forma automática. Certo. Então, se a gente tem algum segurado assistindo a gente, que ele recebe auxílio acidente, ele mais do que qualquer pessoa precisa procurar um especialista para se aposentar. Sim. Porque não acontece, deveria, mas não acontece de forma automática. Porque todo o tempo que ele recebeu de auxílio acidente deve somar na aposentadoria dele. E o que talvez é importante trazer como talvez uma pílula, né, a mais aqui. Se você para de trabalhar e fica recebendo, Vanessa, 2.000 para mim é uma renda boa. Vou trabalhar com outras coisas aqui, vou sair da empresa, vou tocar minha vida com esses 2.000, com mais alguma outra coisa. Certo. E aí ele para de trabalhar e ele para de contribuir. E a gente pega clientes assim no escritório. E ele está recebendo auxílio acidente há 30 anos e nunca mais contribuiu. O auxílio acidente não conta como tempo de contribuição. Então é importante ele saber disso manter a qualidade de também. segurança. Não. Por quê? Porque ele é indenizatório. Então é super importante a gente chegar até essas pessoas que recebem auxílio acidente para elas traçarem uma estratégia da aposentadoria. Aham. Como eu quero me aposentar? Com qual valor? Para o auxílio acidente ser um plus, algo a mais. Mas ele não vai substituir o seu tempo de contribuição. Precisa pagar INSS, precisa fazer contribuição. Exatamente. Então, principalmente aquele segurado, aquele que está já aposentado, que foi sozinho no INSS, conseguiu sua aposentadoria. Só por isso ele já poderia fazer jus a um... Fala para ele, a doutor uma Fábio Barão, revisão. 10 anos para ele pedir a revisão, doutor. Então, tem 10 anos 10 ainda, né? Olhar anos. aqui para você tem 10 anos ainda para ver se sua aposentadoria foi calculada corretamente, se entrou os salários do seu auxílio do acidente e outros erros que o INSS pode ter cometido por ter ido sozinho. Inúmeros Né? outros erros. Pois é, né? o INSS pode não ter considerado, mas tinha lá o suficiente para conceder a aposentadoria. E às vezes o valor do auxílio, por conta desses erros, o valor da aposentadoria, ele vai ficar até um pouquinho próximo, né? Do auxílio acidente, vai ficar um pouquinho mais e ele vai levar lá e troca, né? Então é importante procurar sempre um profissional, Especialista. especialmente para nesses casos. E o auxílio acidente, então, assim, a gente chega à conclusão aqui que ele não costuma ser concedido automaticamente pelo INSS. Alguns casos, o INSS pode já ali no momento, e acho que a lei talvez até fala isso, no momento da perícia, aonde o INSS entende, né, o perito, olha, você já está apto a voltar ao trabalho. Então, acabou, você está recebendo há 6 meses, as lesões já consolidaram, você já está apto. Nesse momento dessa perícia que cessa, é ali que o perito deveria já identificar se há ou não a sequela e já implantar o benefício. Isso é um sonho, né? 1%. Eu nunca vi acontecer. Deveria, mas eu nunca vi acontecer. Nunca viu? Acontece, Já mas viu? é 1%, doutor. 1% até menos, 0,5%. 0,5%, né? É bem pouco mesmo. A gente estava analisando esses dias o laudo SAB, né, que é aquele documento, para quem nos acompanha, é onde o perito do INSS registra todas as conclusões dele na perícia. E esse documento fica lá disponível no meu INSS, né? E lá tem uma pergunta, auxílio acidente, e aí ele coloca simplesmente sim ou não. Então ele analisou, né? Ele analisou realmente. Passou pelo crivo Passou dele. por ele. E às vezes é aquela situação muito gritante, né? De que ficou uma sequela e ele põe não, né? Então, e aí você vai ter que ir para a justiça porque o INSS já negou. Existe uma coisa também que eu acho que é importante, a doutora já teve essa experiência, até de estratégia. Talvez aqui seja uma questão mais um pouquinho técnica, mas pode também ali trazer uma informação tipo segurado, né? Quando você tem esse auxílio doença que foi cessado, quando você vai judicializar, agora vamos para a justiça entrar com esse pedido de auxílio do acidente porque você tinha uma sequela e não foi concedida. É necessário primeiro fazer um requerimento no INSS especificamente para o auxílio acidente ou presume-se que o INSS já negou e eu já consigo ir para a justiça mesmo sem ter pedido auxílio acidente? O que a doutora tem feito nesses casos?
como é que tem sido as decisões nos processos? Perfeito, doutor Fábio. O senhor já explicou aqui para nós que quando ele recebe alta do auxílio-doença, automaticamente o perito, quando dá a alta, ele já identificou e passou ali pela análise. Tem direito ao auxílio-acidente, sim ou não. Então, a lei, obrigatoriamente, não obriga que eu passe novamente pelo administrativo para levar para a justiça. Porém, lá no nosso escritório, a gente passa. Como eu expliquei para vocês, por qual motivo? Porque no INSS eu estou buscando sim, sim. Porque se eu consigo sim, sim, eu levo direto para o mandado de segurança. Perfeito. E consigo implantar esse benefício mais rápido, o pagamento é mais rápido, tudo é muito mais rápido. Então, por isso que eu tento no administrativo. E tem casos que vem um sim, eu vejo que o perito lá no laudo, sabe, como o doutor explicou, trouxe mais algumas informações que eu falo, vou passar por uma nova perícia. Então, tanto o auxílio-acidente quanto a aposentadoria do PCD, eu tenho estratégias de mudar e orientar melhor na perícia, saber como foi na perícia. Eu ouço meu cliente, o que ele perguntou, o que o senhor respondeu, como foi? Porque a orientação, ela faz parte do nosso processo, porque como a gente conversou aqui, a gente entende da lei, o nosso cliente não. Então, para ele fala, doutora, assim, a ponta do dedo, eu trabalho normal. Então, ele vai responder pro perito, eu trabalho normal, trabalha mesmo, e se eu colocar você de um lado? Então, eu preciso explicar. Eu brinco que a gente vende todo dia, né? Sim. Vende para os nossos filhos, vende para os nossos colaboradores para fazer o que precisa ser feito. E eu preciso vender para o cliente também o que é o direito dele, porque na cabeça dele ele não tem consciência. Por isso que eu fico no administrativo como estratégia em cada caso, uma ou duas vezes buscando o sim, sim. Porque se eu tiver o sim, sim, tiver só um não, eu levo direto para o mandado de segurança. E vem acontecendo com muita frequência, principalmente no juizado aqui em São Paulo. Já vi isso acontecer, na verdade, tanto na vara federal como na vara comum, vara de juizado especial federal. A gente entra com pedido de auxílio-acidente e o juiz pergunta, cadê o interesse de agir? Pede pra gente distribuir na via administrativa. Sim, ele fala isso mesmo. E aí é como se a gente tivesse que ficar ensinando o juiz, né? Como eu falei. Tem casos que ele fala assim, não dou auxílio-acidente na justiça. Sentença mesmo. Não dou porque não ficou configurada a incapacidade. Só que muitas vezes no laudo A incapacidade. Ele fala, o Aí já é um juiz erro de fala. mérito. Aí a gente vem no recurso, né? Excelência, o meu pedido não é de incapacidade. O meu pedido, ele requer apenas sequela mínima. E aí é como se eu tivesse que ir lá despachar e explicar, e é algo que deveriam saber. Então, para evitar essa discussão, eu tento no administrativo, porque no administrativo ele segue checklist. E na justiça é uma discussão. Exatamente. E aí são dois pontos também sobre essa questão da judicialização. Muitas vezes, como bem foi pontuado aqui, no laudo, sabe, já vem indicando ali a informação do auxílio-acidente. Já né? passou pelo crivo. Já passou pelo crivo do servidor, que marca ali sim ou não. Então, já, tecnicamente, o INSS já analisou naquele momento. E muitas vezes não há essa visão no Poder Judiciário. E outra coisa que acontece é que muitas vezes na Justiça, o juiz acaba seguindo o entendimento do perito. Sim. A gente entra com a ação falando sobre a redução da capacidade laborativa e o perito judicial acaba analisando a incapacidade. Às vezes o juiz acaba seguindo a linha do perito e a gente precisa sempre rebater em recurso. Brigar, e aí é um risco, né? Porque Exato. todas as vezes que você está na justiça, se você levou para a justiça, então, para todo o nosso público entender, eu só tenho uma discussão. Se eu perdi, eu perdi. Acabou. Você só vai poder entrar de novo na justiça se você tiver um fato novo para discutir, porque não dá para ficar discutindo, nós só, né, cair em litispendência que é. Eu não posso ficar trocando de advogado até conseguir um direito na justiça. Se você entrou uma vez, você perdeu, até que você tenha realmente um fato novo. E aí, claro, tentar trazer para o auxílio-acidente é uma estratégia, é um trabalho bem minucioso para a gente poder entender como é que eu provo que lá... porque ele perdeu no processo, no primeiro. Como que eu levo para o segundo? Para eu levar para o segundo, eu tenho que provar que teve algo novo naquela sequela, algum outro tipo um agravamento para conseguir explicar para o juiz que não é... A gente não vai discutir o mesmo assunto, mas na verdade nós vamos discutir o mesmo assunto. É que não foi bem debatido, tem a questão do perito, tem a questão de impugnar, de esclarecer, e tudo isso é um desgaste
desgaste para dentro do escritório, porque você fica ali, aí se eu perder, o cliente tem direito, mas ele tem. E no administrativo não. No administrativo eu posso entrar quantas vezes eu entender que eu quero, não tem limite mínimo, né? Para eu entrar. Então, por isso que eu gosto da estratégia do administrativo por isso. Por isso. Interessante. Fugindo um pouco do tema de novo. É que a Estamos falou, aqui num bate-papo tão gostoso, Daqui a pouco a gente recebe um mas sininho. Mas rapidinho para a gente voltar aqui, é que a doutora falou aí da questão do checklist. E eu me lembrei de uma coisa. Aí pela experiência da doutora, tentar identificar o que, de um caso que eu vou trazer aqui, o que foi aqui. Tem o checklist, que a doutora já colocou aqui que existe e tal. E nesse caso, o que pode ter acontecido, porque eu vou falar de um erro absurdo do INSS. Erro infantil, para não falar absurdo. Inclusive, ontem eu tive que explicar para o cliente que ele perdeu, e a gente vai agora judicializar, e eu não sabia, e nem ele acreditava. Era até para o cliente, para o segurado, ficou simples. E era uma pessoa de pouca instrução, e ele entendeu, assim, né, que foi um absurdo. Um auxílio-doença, ele sofreu um acidente de trajeto, né? E de moto, tá voltando para casa do trabalho. Muito bem. Quebrou a clavícula, ficou afastado 2 meses, né? E ele trabalha como frentista e voltou ao trabalho. Estava apto, ótimo. Ele só ficou uma restrição de não pegar peso de 10 quilos por 60 dias, mas que poderia já retornar ao trabalho. O médico do trabalho também convalidou essa questão do médico dele. Perfeito. E aí, ele aguardando o resultado do auxílio-doença, porque demorou aí para sair, né, todo esse tempo. E aí o resultado foi o seguinte: o perito, o perito deu, né? Então lá estava o sim, ele constatou que foi um acidente, que teve a sequela, que teve a incapacidade, e pronto, ele concedeu, do período tal, inclusive. Quando foi para outro setor, que é o que vai analisar a questão mesmo do direito, disse que ele não estava na qualidade de segurado, porque a última contribuição dele tinha sido em 2021. Antes disso, houve uma exigência do INSS para que ele juntasse extrato do fundo de garantia, porque realmente tinha um problema no CNIS dele, mas estava lá as contribuições, que ele estava atualmente trabalhando há 5 anos no mesmo posto de gasolina. Juntou o extrato do fundo de garantia, pediu declaração da empresa de vínculo de emprego, a empresa fez a declaração, carimbo, cópia da folha de registro, cópia da carteira de trabalho, né? Ou seja, o próprio INSS pede para verificar alguma irregularidade ali nessas contribuições. Estava no CNIS, que ele estava afastado, a empresa emitiu o CAT com o último dia de trabalho, que foi setembro de 25, e ele disse: olha, não vou conceder porque você não estava na qualidade segurada, porque a sua última contribuição foi em 2021. Ou seja, todas as informações estavam ali, eles até pediram, talvez por uma irregularidade, para sanar, mas mesmo assim. O que é isso? Porque já fala do checklist. Foi o estagiário? Foi o que aconteceu nisso? Por que um erro tão absurdo desse passa pelo INSS? Sim, e aí eu volto novamente em falar assim, o que acontece? Ali dentro do INSS, além deles terem as metas, ter o checklist que é muito padrão que ele tem que cumprir, também pode passar por um robô. Então, quando abriu exigência, ele deu a oportunidade para você cumprir. Você foi e cumpriu. Por que ele não analisou? Acontece. Eu, nesse caso, antes de judicializar, se tiver certinho o sim lá, se ele já reconheceu a sequela, porque vocês estão brigando por auxílio acidente ou por auxílio doença? Não, doença, porque ele doença ainda. Ele tem um pedido de aposentadoria. Se ele já reconheceu a doença, eu entraria de novo, porque talvez um outro servidor vai olhar com mais carinho. E aí, claro, pode seguir também com a justiça, porque aí depois você vai reclamar pela diferença. Vai que no administrativo, ele dá a partir daquela data, ele não dá desde a primeira que pediu. Então, talvez precise brigar pela diferença. Mas eu vejo dessa forma, doutor, lá dentro do INSS. Eles são assim... Eu preciso ver isto, robô, checklist e meta. Então, é exatamente sobre isso. Eles não têm, talvez, conhecimento nem do que eles estão... Não analisa o documento. Exato. Você junta tudo, né? E por que não faz o trabalho que deveria fazer? Por favor. Pois é. Né? E aí, eu até quero concluir uma fala que o doutor Ricardo trouxe ali no comecinho do nosso podcast. Eu sou um tipo de
de profissional, e eu trago isso lá para dentro do escritório, que a gente tá aqui, qual é o final, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ter o benefício. Se você juntou a procuração, o INSS falou, junta a procuração. Doutora Vanessa, eu já juntei. Junta de novo. Vanessa, eu já juntei a certidão de óbito atualizado. Ele pediu? Junta de novo. Então, assim, vamos gastar energia no que realmente precisa. Se é algo que já está até pronto, faz em 2 minutos e libere e deixa andar, né? Exato. Então, eu também sou... É melhor não discutir, Não né? vale ficar Tá brigando. bom, vai. Vamos Pouca gastar coisa. energia com o que precisa, ou com o que não precisa, porque já tem a procuração. Imagine se a procuração não tivesse assinado, ok, é uma energia, contatar o cliente, mas já tá ali. Você pode mencionar, servidor, tá na página 2, mas eu, por obediência, junto de novo. Junto Ai, de que novo, lindo! tranquilo. Duvido que o servidor não vai dar o benefício. Exatamente, Isso verdade. isso acontece muito na justiça também. A gente se deparou Muito. principalmente agora no final do ano, E com eu recesso, faço a né? mesma coisa, doutor Muita Ricardo. emenda inicial, Junte isso e tá tudo lá. tá tudo lá no processo. Tudo desenhado. E é robô, pra mim isso é robô, né? Não pode ser outra coisa. Vai no automático. Mas a gente não tem por que brigar também, né? Junta. Pediu, vamos juntar, vamos Excelência, indicar. eu juntei Está na em tal página, nós juntamos Eu junto de novamente. novo, De novo, por é. obediência. Exatamente. No caso hipotético aí de um segurado que já recebe auxílio acidente. Ele está ali recebendo auxílio acidente, voltou a trabalhar e ele fica doente novamente ali no trabalho por uma outra doença ou até a mesma, né? De repente há uma complicação. E ele vai se afastar do trabalho por mais de 15 dias. Como é que fica a questão do recebimento do auxílio-doença para esse empregado que já recebe o auxílio-acidente? Ele vai ter direito, se o doutor quiser começar, ele vai ter direito ao auxílio-doença? Como é que fica o auxílio-acidente? Recebe os dois, não recebe? Como é que fica? A gente precisa verificar justamente qual que é a doença e qual que é a incapacidade. O que gerou direito ao auxílio-acidente lá atrás e o que gera direito ao auxílio-acidente hoje. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente de moto há muitos anos atrás, recebeu o auxílio-doença, depois que cessou o auxílio-doença ficou com sequela, acabou conseguindo o auxílio-acidente. Certo. Conseguiu seja no administrativo, seja na justiça, está recebendo auxílio-acidente até hoje. Nos dias atuais, E tá ela trabalhando. Isso. Ela está trabalhando, nos dias atuais, ela desenvolve um quadro de depressão, que não tem nenhuma relação com o benefício com o acidente, né, que ela sofreu, que hoje ocasionou o auxílio-acidente. Então, nesse caso, ela pode acumular os dois benefícios. Seria Certo. diferente se fosse a mesma causa. Se é a mesma causa, os dois benefícios aí, de fato, não pode haver acumulação. Entendi. Então, ele vai, a resposta é que, em alguns casos, ele vai receber conjuntamente, vai acumular, em outros casos não, vai depender Exato. se é o mesmo Precisa fato analisar gerador. a causa, o fato gerador. O fato gerador ali. Exatamente. Entendi. E esse cálculo que a doutora mencionou, do auxílio-acidente, ele só vai incorporar na aposentadoria ou também no auxílio-doença, nesse novo auxílio-doença? Não, só na aposentadoria. Só na aposentadoria. Sim. Porque é uma espécie de compensação, já que você vai cessar, não vai receber porque mais o como o doutor auxílio-acidente. explicou, eu consigo receber o auxílio-doença, que é um benefício, que é o novo benefício por incapacidade temporária, e eu consigo receber o auxílio-acidente quando são de doenças e incapacidades diferentes. E se este novo... Eu tô aqui recebendo um auxílio-acidente. E se esse novo auxílio-doença também vai me gerar uma sequela? Eu não posso acumular 2 auxílio-acidente. Ou você escolhe um, ou é o sim. outro. Eu não posso acumular dois. Mesmo que sejam doenças diferentes. Mesmo que sejam doenças diferentes, Pode eu ser não posso diferente. ter 2 auxílio-acidente. Isso. Certo. Perfeito. E o auxílio-acidente, ele é concedido e aí já foi dito aqui que pode continuar trabalhando normalmente. Então, ele não determina a incapacidade, mas apenas parcialmente. Ou seja, ele sofreu acidente, ele vai ter o benefício e vai ter o salário dele normalmente. Sim. Exato. Isso de forma tranquila, né? A gente está falando aqui dos documentos. A doutora falou essa questão de preparar, né, arrumar a casa, assim. Quais são os documentos mais essenciais, assim, que esse não pode faltar mesmo para que esse benefício seja concedido e não tenha nenhum problema? Eu vejo que é legal se o segurado tiver, a gente fala principalmente de acidente,
fez um boletim de ocorrência na época. É legal levar conhecimento do INSS, esse boletim de ocorrência, porque descreve o que foi, o que aconteceu, né, na ocasião. Laudo médico também, laudo médico da época, se o cliente tiver, um laudo médico atualizado, que demonstra a existência da sequela, que detalhe o que de fato o segurado tem naquele momento. Receituário também, se ele toma algum medicamento. Muitas vezes a pessoa sofre um acidente, toma remédio para dor, e em razão do acidente é importante. Vejo que é um bom meio de prova também. Uhum. Lá no escritório, como que a gente trabalha na questão das provas? Eu gosto de trazer que o prontuário, se ele sofreu um acidente, ele foi socorrido por alguém, né? Então, o prontuário médico, ele já mata bastante problemas que a gente possa ter. Porque lá no prontuário, às vezes eu não tenho um boletim de ocorrência, mas lá no prontuário, quando você é atendido, tá lá. Um resuminho do que Socorrido, acidente na rua tal, no horário tal, no próprio prontuário médico. Então, já consigo ali provar um acidente. Então, o acidente ele pode ser provado de que forma? Vanessa, foi há 30 anos. Então, pode estar na carteira de trabalho, essa comunicação desse acidente. Ela pode ser por um boletim de ocorrência lá atrás. E eu tenho casos que eu não tinha boletim de ocorrências lá atrás e a gente registrou boletim de ocorrência depois. Boletim de ocorrência, prontuário médico e aí, em último caso mesmo, a gente vai para testemunha. Mas eu sempre gosto de trazer que testemunha, ela precisa, para ter força, para valer, ela precisa pelo menos ter um documento que abra esta possibilidade para poder valer a testemunha, né? Então, a questão do prontuário, quando o acidente ele é muito antigo, ela me ajuda muito, porque ali no prontuário já conseguimos bater que sofreu esse tipo de acidente. E aí, para provar a sequela, eu preciso trazer que ele tem uma sequela. Se eu não provar que ele tem uma sequela e que reduz a capacidade laborativa, eu não tenho direito. Exames e médico com um relatório, né, explicando o que ele tem, em decorrência do que, geralmente o médico, quando ele pega o prontuário do cliente, ele já fala que foi em decorrência do acidente há tantos anos, tem uma sequela consolidada e essa sequela reduz a capacidade minimamente. Se ele colocar minimamente, para mim é suficiente, porque é essa palavra que muitas vezes dá um entrave, mas é ela que me traz o direito do cliente. Exatamente. Então, no auxílio acidente, não tem essa questão de grau, o grau de diminuição. É mínimo, Pode ser mínimo. Pode ser mínimo, já vai fazer jus. Já vai ter direito ao benefício. E os peritos judiciais, enfim. O INSS a gente não já nem comenta muito, mas eles costumam, mesmo sendo mínimo, ele ali no laudo dizer para o juiz que houve aqui uma redução. É comum que o perito também reconhecer essa lesão mínima como redução da capacidade? Lá no... O doutor Ricardo pode falar um pouquinho de vocês, mas lá no nosso escritório é meio a meio. Eu tenho peritos que entendem o que é auxílio acidente e ele tá ali respondendo os meus quesitos, que tem uma sequela, que é pequena, que é mínima, tá consolidada desde a data tal. Às vezes ele muda a data da consolidação da lesão. Então ele tem esse conhecimento e a gente tem peritos que acredita que é incapacidade. E aí eu tenho que fazer o nosso trabalho do lado de cá para pedir esclarecimento. Sim. Perito, eu não estou pedindo incapacidade. Eu não quero saber se ele tem incapacidade, eu quero saber se ele tem sequela. E se essa sequela... Aí, às vezes, ele fala, tem sequela, mas não tem redução. Eu falo, então me explica. Como é que Eu peço para ele explicar. Como é que uma pessoa que não tem a ponta de um dedo consegue digitar na mesma velocidade com quem tem os 10 dedos? Você poderia, por gentileza, me explicar como isso acontece na sua visão? No mérito ali do detalhe daquela incapacidade. E é sempre naquilo que eu preciso. Porque às vezes as pessoas ficam discutindo qualidade de segurado, discutindo incapacidade. Mas não, o que eu preciso é isso. Se ele responder esta pergunta, eu já tenho direito. Então, é um trabalho nosso, árduo, minucioso. Às vezes o cliente acha que é tranquilo, né? Mas é um direito escondido do auxílio acidente. É um direito que as pessoas não têm tanto conhecimento, que o INSS nega em massa e que é muito rentável, porque soma, Exato. né? É um benefício assim tão desconhecido que muitas vezes as pessoas confundem com o auxílio-doença, né? As pessoas acreditam que realmente precisa daquele afastamento para poder receber o benefício, mas são naturezas distintas. No auxílio-acidente, a gente não está falando de incapacidade para o trabalho. A pessoa pode trabalhar no auxílio-acidente. Ele tem um caráter indenizatório. É como se fosse um seguro.
a pessoa sofreu um acidente, em razão daquele acidente, o INSS vai indenizá-la. Então, acho que isso facilita muito a visão. Se a gente pensar como seguro, Sim. a pessoa teve ali um acidente que reduziu a capacidade para o trabalho que ela exerce no dia a dia, tem direito a uma indenização e pode continuar trabalhando. Entendi. São muitas questões em relação ao auxílio-acidente e hoje o nosso bate-papo foi muito legal, muito esclarecedor. A gente está chegando ao fim do nosso episódio de hoje, mas foi realmente muito produtivo e eu desde já quero agradecer a doutora Vanessa Coutre por sua disponibilidade, por seu carinho em nos atender, em trazer o seu conhecimento para nós. Né? A doutora Ricardo também por trazer o seu conhecimento, sua disponibilidade. E assim, de forma bem resumida, porque estamos já com o tempo nosso avançado, porque o papo foi tão bom que a gente nem sentiu o tempo passar, mas só para fecharmos, encerrarmos com uma última pergunta e a gente finaliza nosso bate-papo de hoje. Essa ligação, né? E aí a gente deixa já uma duvidazinha, um caminho para um outro podcast, né? Essa ligação do auxílio-acidente com a futura aposentadoria da pessoa com deficiência. Doutora, você pode falar alguma coisa sobre isso? Como preparar? E se realmente isso é uma questão que os segurados costumam fazer, ou muita gente deixa esse direito para trás e se aposenta de uma forma, por outro tipo de aposentadoria que não é tão vantajosa. Essa ligação de quem recebe auxílio-acidente ser ali um futuro aposentado com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Legal. Lá no escritório, eu gosto de trazer a consciência, doutor, tanto para os nossos clientes quanto para os colaboradores, que uma coisa segue a outra. Mas em que sentido, Vanessa? Quando a gente implanta o auxílio-acidente para ele, eu dou para ele o auxílio-acidente, eu já tenho que planejar para ele a aposentadoria de uma forma, mesmo que seja daqui 5, 10, 15 anos. De que forma? De que vai adiantar a aposentadoria para ele. Então eu falo, a gente não está te entregando só um benefício, eu estou te entregando um futuro benefício melhor. Porque com a reforma de 2019, praticamente a nossa aposentadoria especial acabou por um tempo, vamos saber só Deus quando ela volta, né? E a aposentadoria do PCD virou a nossa nova especial. Por qual motivo? Porque se ele tem uma sequela, ele trabalha com uma redução, ele está contribuindo com o INSS, ele tem direito de se aposentar mais cedo. E não com uma renda menor, com uma renda até maior, porque o cálculo da aposentadoria do PCD é diferente. E muitas pessoas falam, mas eu não quero ser deficiente. E aí eu trago para ela, tudo bem que você não quer ser deficiente, mas a aposentadoria do PCD, ela não vai te fazer deficiente, ela vai te dar um bônus a mais. Exato. Ela vai fazer você adiantar a sua aposentadoria. Nesse plano, mesmo que a gente não se desbruce, né, na verdade, com muito ênfase, é fácil eu entender que ele vai ter direito a se aposentar mais cedo e que o valor do benefício dele vai ser melhor. Então, eu já deixo esse bônus. O segundo bônus é que vai contar o auxílio-acidente também para aposentadoria, porque isso, independente de ser do PCD, de ser por tempo ou por idade, o valor do auxílio-acidente vai computar para ele. E para nós, ainda dentro do escritório, revisão. Eu tenho revisão em massa dentro do escritório, porque as pessoas se aposentaram com uma aposentadoria normal, com aquele valor lá embaixo. E aí eu pergunto para ela, você tem dor? Tenho. Trabalha com dor desde quando? Desde tal data. Tenho aquele bico de papagaio. Eu tenho uma marcha, né, um pouco menor do que a outra. Problema na visão. Então, quando você enquadra aquela doença, aquela dor como um trabalho com deficiência, se eu conseguir enquadrar isso, que daí a gente entra naquele grau leve, moderado e grave, eu consigo rever um monte de aposentadoria. E aí, em muitos casos, aumentando 1.000, 1.500, 2.000. Então, são vantagens que a gente tem dentro do nosso escritório e que o cliente precisa ir atrás do direito dele. Certo. Então, é possível fazer essa revisão para, vamos colocar assim, converter aquela aposentadoria comum em aposentadoria da pessoa com deficiência. E se eu não converter para PCD, ela me ajuda naquele tempo, porque como que é feito o cálculo? Se eu não tenho o tempo todo necessário para o PCD, o tempo mínimo que eu tenho, eu consigo converter para comum. E aí é onde eu faço o cálculo para ver se ele entra no PCD ou se ele entra na comum e aumenta o valor do meu benefício. Maravilha. Interessante. Ótimo. Algo a explorarmos. Muito bom. Muito bom.
Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão é minha. Pela sua disponibilidade, seu carinho, sua paciência em nos atender e trazer esclarecimento para o nosso público, nossa audiência, o doutor Ricardo também. Muito obrigado. Mais uma vez. Uma Muito alegria. obrigado, viu? Doutor Barão, foi uma alegria estar aqui. Mais uma vez eu agradeço o convite. Adorei conhecer e compartilhar com o doutor Ricardo nesta mesa. Foi, para mim, muito rico. Então, a gratidão aqui toda é minha para vocês. Muito sucesso para nós e para os nossos clientes. Amém. Muito Amém, obrigado. Obrigado por compartilhar a mesa conosco, doutora. Foi incrível. A doutora passou uma visão aqui muito legal pra gente. E conte conosco para o que precisar. Amém. 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 E muito obrigado a você por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi mais um episódio, né, do Conversa Prev. E nos vemos, então, no próximo episódio com mais temas do direito previdenciário. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. E até a próxima. Muito obrigado. Cortou? Muito bom. Gente. Arrasou!